Bonnie pode ser a filha biológica de Saturno, o que traria à tona uma das relações mais doentias e violentas da história, e até explicaria a origem da raríssima doença das escamas de Safira. O capítulo 1098 é uma história triste, um flashback que acompanha a vida de um homem que parece ser destinado a sacrificar tudo e, quando ele parece não ter mais nada para entregar, receber mais um presente para amar, cuidar e, pelo legado cruel da vida, sacrificar novamente. Mas mesmo assim, Oda nos guia para os sentimentos mais importantes. A Bonnie já viveu isso tudo em seu flashback e saiu feliz, grata. A confusão, o isolamento, o rancor, a raiva, as dúvidas, por alguns momentos em Egghead, após ter entrado nas memórias de seu pai, simplesmente desapareceram, dando lugar a um lindo sorriso brilhante como o sol. A tragédia nos atos subentendidos que Ginny sofreu são imperdoáveis. A figura misteriosa responsável por isso normalmente não seria relevante. No entanto, nesse flashback tão soturno, a impressão é que Oda não quer simplesmente revelar a verdade do mundo, da desigualdade entre uma elite que vive e age como se fossem deuses perante réis mortais, insetos, escravos, objetos com quem podem brincar e descartar a seu bel prazer. Parece que ele quer que nos sintamos parte disso, impotentes, fracos, injustiçados, abandonados. Somos testemunhas das maiores crueldades que se podem pensar na humanidade e sabemos que não podemos fazer nada. E tudo é proposital. Pensa comigo. Nós descobrimos a injustiça dos Tenryubitos e as crueldades do mundo de One Piece aos poucos, mas sempre do ponto de vista do Luffy, que, como vimos em Sabaody, não tem pena nenhuma de só dar um socão em um nobre celestial e depois lidar com as consequências. Mas essas mesmas consequências podem ser grandes demais em outros momentos. Imagina como o Dragon se sente vendo seus aliados mais próximos sendo sequestrados, usados e jogados no lixo. O ódio que já deve pulsar nas suas veias diariamente deve chegar a níveis incompreensíveis. Mas com a sua sabedoria, comandando todo um exército, ele sabe que o movimento errado pode resultar no fim dos esforços revolucionários e muito mais sofrimento para muito mais gente. O que não nos impede de sentir frustração e tristeza. Crescemos com e como Luffy dentro do mundo de One Piece. Mas agora, nesse flashback, somos Kuma, Ivankov e Dragon, onde 14 anos atrás não poderíamos fazer nada, nem solucionar nada simplesmente com nossos punhos. A doença das escamas de Safira que deu o nome e alcunha de Bonnie provavelmente está ligado a fatos construídos há dezenas de capítulos. E fora isso, temos mais a comentar ainda sobre detalhes e curiosidades fascinantes sobre o flashback de Kuma. Então, vem comigo. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, deixa o like, se inscreve, tamo junto. E esse flashback foi duríssimo, muito triste, mas temos coisas pra falar a respeito e curiosidades interessantes. Então, Alanzito, muito obrigado por tudo e chama a vinheta, vamos que vamos. A doença escamas de Safira que aflige a Bonnie pode ter revelado seu pai biológico, o que tornaria a história ainda mais doente e cruel. É possível notar que a supernova tem um ódio muito direcionado ao Saturno, em especial depois de acessar as memórias de seu pai. A gente sabe que ele foi responsável pela condição atual do Kuma. Vimos no capítulo 1094 que ele dá ordens expressas para Vegapunk apagar a consciência do pai da Bonnie. Mas o que não sabemos é sob que circunstâncias essa ordem foi dada, nem o que foi garantido em troca dessa resolução. Algumas pessoas já comentaram, mas o indício mais forte para o Saturno ter sido o homem que sequestrou Ginny é justamente a doença que ela contraiu. Tudo porque temos 3 conexões fortes relativas a isso: Saturno, o demônio e a Safira. Sabemos que os Gorosei, que significa algo como 5 astros anciãos, 5 corpos celestes ou algo assim, tem nome de planeta. E a Safira é uma pedra muito famosa que tem significado cultural em diversas sociedades durante a história. Na Grécia Antiga, o nome Safeiros, que era dado à pedra, significava a amada de Saturno, porque acreditavam que a Terra repousava sobre uma safira, por isso tinha o céu azul, como a superfície da joia. Lembrando que no caso, esse Saturno não era o Gorosei não, tá? E sim o Titã Cronos, com seu nome romanizado há milênios atrás. Isso já seria uma conexão curiosa, e não só na Grécia Antiga, mas na astrologia também costumam ter conexões entre o planeta Saturno e a pedra preciosa Safira. Mas faltaria uma causa importante aí. Como conectar a doença das escamas da Safira, que Ginny e posteriormente Bonnie contraiu, ao Gorosei? Bom,
É aí que entra o demônio. Sanjay Garcia Saturno, por todos os indícios, tem a fruta do Ushione, um yokai da mitologia nipônica, conhecido por ter poderes terríveis, um corpo de aranha e o rosto de touro. No entanto, entre tantas habilidades demoníacas, uma delas chama a atenção para essa hipótese. Enquanto os antigos do Principado de Mie, um deles chama a atenção. Um Ushione que vivia em uma caverna teria sido morto pelo Lorde da região, e, como consequência, sua esposa teria contraído uma grave e incurável doença e morrido pouco tempo depois. Algo que se repete várias vezes quando estudamos o mito do Ushione é que eles seriam capazes de espalhar terríveis doenças que mais pareceriam maldições para os atingidos, e isso parece estar se espelhando agora no mundo de One Piece. E justamente por ser um Ushione que se chama Saturno, Oda pode ter escolhido a doença das escamas de Safira para terem sido as consequências sofridas por Ginny e depois pela sua filha, Bonnie. O fato da pobre criança não poder sair da igreja e não poder entrar em contato com o sol faz com que a doença realmente pareça ser uma maldição. Isso acaba fazendo um completo sentido com o enredo que o Oda apresentou até agora. Ele literalmente bota uma criança para chamar ela de vampiro. A gente sabe que os vampiros dizem que tem a maldição do sol, a maldição do luar, enfim. Eles não podem sair na luz do sol. E por mais brutal e duro seja imaginar que o homem que se forçou, que violentou a Ginny, ainda tenha passado uma doença para ela, que depois passou para a própria filha dela, isso é muito pesado, a gente ainda pode suavizar a história e ela não fica tão melhor assim. Talvez Saturno não tenha raptado Ginny e simplesmente tivesse tido interesse nela. Através de um interrogatório ou de busca por inteligência militar, talvez ela fosse simplesmente a escrava de algum outro nobre celestial, mas por antigamente ser comandante do exército revolucionário, Saturno, que é o ministro da Ciência e Defesa, pode ter passado um tempo prolongado com ela em sua forma original, a forma demoníaca, expondo as consequências terríveis da maldição do Ushione. Mesmo nesse exemplo mais brando, os resultados grotescos de uma mera interação com esse yokai disfarçado de Deus são completamente bizarras. Eu realmente torço para que essa teoria não se concretize, mas o nível de brutalidade e dor que vimos no flashback do Kuma parece ser acima do normal. E a essa altura, eu temo pelo pior. Uma curiosidade interessante que o Lipe comentou no seu maravilhoso e emocionante review foi que a Bonnie, com o gênero trocado, parecia muito o Garlin e o Shanks, né? O que até faria sentido, considerando que depois que o Garlin perdeu ou abandonou seu filho em God Valley, ele precisaria de uma esposa para manter viva a linhagem da família Figarland. Portanto, alguém forte como uma comandante do exército revolucionário seria um par ideal, tanto pelas questões genéticas, quanto pelas questões sádicas e doentias da sua mente. Então, vamos ficar de olho nessa hipótese. O Lipe também mencionou brevemente a princesa Shireen Baratheon, do Game of Thrones. E como eu tô lendo o livro agora, eu resolvi aprofundar um pouco esse exemplo porque eu achei ele realmente muito interessante. A princesa Shireen, no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, contrai muito jovem uma doença chamada escama gris, que é considerada completamente incurável. É pior que isso, na verdade. A pessoa vai sendo lentamente consumida por escamas que lembram pedras e pústulas, e aos poucos ela vai perdendo completamente sua sanidade, até que se torna uma casca sem razão que vive agressivamente até que seja completamente consumida pela doença e morra. Tipo um zumbizão bolado. Stannis Baratheon, que é seu pai e um dos nobres mais importantes da obra, ouve diversos conselhos, mas todos se resumem a diferentes melodias da mesma música cruel. A única solução seria abandonar a princesa ou dar uma morte rápida e misericordiosa. Mas Stannis é um homem guiado por dever. E como sua única herdeira, ele convoca todos os melhores curandeiros e mestres de Westeros e além para curar a sua própria filha. Até que finalmente a doença para de se espalhar e ela consegue sobreviver relativamente intacta, apesar de ainda carregar uma desfiguração no rosto e algumas marcas da doença no seu pescoço. Isso me lembrou bastante a posição do Dragon também. Quando Kuma abre mão da base do exército revolucionário para viver em Sorbet com Bonnie, Dragon usa suas vastas conexões para conseguir diferentes e capacitados médicos para cuidar da filha do seu amigo. E finalmente, um deles consegue diagnosticar essa doença rara. Temos também outro paralelo, agora dentro de One Piece, que pode explicar como a Bonnie do presente foi curada e porque ela só tem um piercing, onde antigamente a doença se proliferava. No próprio capítulo 1098, citam a doença do chumbo branco, responsável por matar os pais do Law e quase matar o coitado do garoto. Mas a gente sabe também que ele consegue comer a Opi ou a Pinomi graças aos esforços heróicos de Corazon, então consegue se curar. Então eu acho que seria possível também que com a fruta da idade, a Bonnie consiga parar a progressão da doença.
Até porque o médico fala que ela só teria mais 5 anos de vida, morrendo aos 10 quando a doença supostamente tomaria conta do seu corpo. Talvez, podendo manipular a própria idade, ela poderia acelerar o processo e depois revertê-lo completamente, fazendo com que ela ficasse livre e pudesse se divertir sob a luz do sol, a luz do deus Nika, com todos os tambores e sorrisos que ela merece. Depois de tanto sofrimento, depois de tanta dor, a gente acaba ficando aqui, né, torcendo para que a Bonnie tenha um futuro legal, um futuro bacana e um futuro lindo. Que todos os esforços do Kuma, todos os sacrifícios da Jeannie, dos revolucionários, das pessoas que amaram e cuidaram dela no passado, sejam recompensados com a sua alegria, que é o que todas as pessoas querem. Por isso que a essa altura eu tô topando demais que a Bonnie entre no bando dos chapéus de palha, ou entre na grande frota, ou vire uma aliada duradoura. Seria tão lindo e poético ver ela olhando pro Nika, né, pro Luffy transformado, salvando ela de alguma maneira, ou ajudando alguém e sentindo tudo aquilo que o pai dela incutiu nela, não só pela história, pelos contos, pelo passado, mas porque ele era. O Kuma é um Nika da vida real. Ele é alguém que vai além pra ver o sorriso no rosto de alguém. Nunca reclama, nunca choraminga, nunca amaldiçoa os outros ou culpa os outros. Ele sempre absorve tudo, absorve até mais do que ele deveria absorver literalmente e sorri no final. Que nem Nika provavelmente gostaria, que nem o seu pai gostaria. Então, ver a Bonnie, que agora a gente sabe que é uma criança, junto do bando e ajudando e tal, eu acho que seria muito bacana. Enfim, eu só quero que ela tenha um final feliz, né? Acho que todo mundo, é isso. Eu também quero um fim duro, cruel e maldito pro Saturno. Eu venho falando nos meus reviews também que eu acho que faria muito sentido se o Kuma e também a armadura do Reino Antigo se juntassem pra pisar na aranha. E a Bonnie presenciando isso seria maravilhoso. Então, só quero desejar tudo de ruim, tudo de pior pro Saturno, esse nojento, desgraçado. E assim, eu amo as aranhas, tá? Eu não mato aranha aqui em casa, eu não mato papamosca, eu não mato nem... Não mato aranha, aranhas são tops, elas comem mosquitos, elas equilibram a natureza, e elas são animais lindos e incríveis. Mas o Gorosei, irmão, se eu tivesse lá, eu ia aparecer com o maior SBP, o maior Baigon do mundo, e eu ia fazer aquela tática que eu sei que tu já fez porque tu é um medroso, né? Tu pega um Tupperware ou um plástico, bota o bicho dentro, né? O bicho desgraçado que vai sofrer e taca-lhe o SBP ali como se fosse uma espécie de armadilha, né? Pra ele sufocar aos poucos. Eu sei que tem muita gente que faz isso, mas eu faria isso sim. Eu pegaria a maior cúpula do mundo, botaria o Saturno dentro e tacaria Baigon, porque ele merece, cara. Que aranha desgraçada. O Shone, meu Deus do céu. É isso. Incrível flashback. É muito duro, muito complicado, porque é muito emocionante e o Oda tá entrando nos assuntos muito pesados. One Piece sempre foi pesado, né? O Zef come a própria perna, é canibalismo extremo logo no início, mas ao mesmo tempo, esse flashback foi duro. Foi especialmente duro. Não esquece de checar o review que saiu ontem, que ficou muito bom. Nos outros reviews eu também comentei sobre a questão da Bonnie ser uma criança e outras questões do gênero, o que virou verdade. Eu não esperava até um certo momento, mas depois parece que ficou óbvio, né? O Oda sempre faz isso. Foi incrível e é isso. Checa os vídeos, tamo junto. Obrigado demais por quem tá aqui. É nóis, um beijo, um queijo. É isso, galera. E valeu!